me chamo Felipe Machado, sou apresentador do podcast Um Dom de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Ficamos um tempinho sem episódio, né? Ficamos alguns meses aí ausentes, mas estamos de volta. E vamos voltar justamente com a entrevista que eu queria muito fazer, que eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Marcos Paulo. Dr. Marcos Paulo, ele é pai, é marido, é neurocirurgião e é um dos membros da Associação de Médicos Católicos do Sergipe. Ele veio hoje conversar um pouco com a gente sobre vida de fé, medicina, diversos temas relacionados. Então, Dr. Marcos Paulo, muito obrigado por ter vindo. Felipe, eu que agradeço, né? Fico lisonjeado pelo convite. É uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouco sobre Deus, sobre o nosso Senhor e sobre a nossa vida como peregrino nesta terra e como que a gente deve viver bem para que no final da nossa vida a gente possa ganhar a coroa da vida. Com certeza, com certeza. Doutor Marcos Paulo, eu queria começar logo então, sabendo um pouco como é que foi, não precisa se estender muito, mas como é que foi essa caminhada do senhor dentro da igreja? Fala um pouco para o pessoal como é que foi o processo de conversão do senhor, como é que o senhor se aproximou de Deus na sua vida? Olha, até os 15 anos de idade, mais ou menos, eu não ia nem na missa. Não tinha vida de oração nenhuma, zero. Meu pai faleceu aos 14 anos e meu pai foi de movimento por um tempo, mas nada que a gente pudesse acompanhar. Quando ele faleceu, eu tinha um amigo, a gente andava pelo bairro, na verdade atrás de namoradinhas, né? Até que veja como são as coisas, né? Tinha uma igreja, ali era a igreja Menino Jesus de Praga. Isso em Maceió. Em Maceió. Tem umas meninas muito bonitas. Vamos, né? A motivação. E aí nós dois fomos nessa igreja. Quando a gente chegou lá, não era missa, era um grupo de oração da Renovação Carismática, o GVL. A gente ficou na porta e vendo um monte de jovens bater palma, dançar. Aí eu disse, eu não vou ficar aqui nesse negócio, não gosto. A gente foi embora. Só que no outro final de semana, convidei esse meu colega, né? Ele disse, vamos lá, normalmente ele disse, rapaz, eu não gosto muito daquele negócio, mas eu vou. E aí eu fui, né? Sentei lá atrás e começou uma história de amor com Deus. Né? Ele vai me chamando. E a gente vai dando pequenos sim ao longo da vida. E quando a gente se dá conta, a gente já está lá. Então, sentei lá no final da missa e uma coisa que eu não gostava muito era me expor, assim, ir na frente. Quando a coordenadora disse, vamos chamar aqui quem está pela primeira vez, pronto, decoração. Nossa, eu entendo, senhor. Entendo. Eu vou lá na frente e aí era um bairro vizinho, encontro alguns amigos que moravam no meu bairro e a gente passou a frequentar juntos esse grupo de oração. E a partir daí, frequentaram a missa, então foi uma caminhada. Foi um momento muito importante porque meu pai tinha falecido, então aquela figura paterna eu já não tinha mais e eu tocava numa banda. Uma banda da escola. escola. Uma banda de pagode, de samba, que a gente formou com uns colegas da escola. Né? Até que descobriram no grupo de oração que eu tocava. Aí fui participando, só que chegou o momento que a coordenadora me colocou contra a parede e eu agradeço a isso, que ela disse, Marcos, não dá para você servir a dois senhores. Né? E aí foi a primeira decisão, assim, de dizer, olha, agora eu tenho que decidir realmente o que eu quero da minha vida e eu optei por ficar isso. Aí participei do coral e depois a gente montou um grupo de oração do bairro que a gente morava, que era o grupo Obra Nova. E aí foram muitas coisas acontecendo. Aí eu fiz da 8ª série. Quando eu passo para o 1º ano, consegui uma vaga no Cefet, que era a antiga escola técnica. E lá também tinha um grupo de oração, que era o Renovados. Né? Então, quando eu me vi, eu estava inserido em muita coisa. E depois que eu conheci
o Padre Henrique nas procissões da paróquia de Santo Antônio, que realmente era a minha paróquia, porque eu ia na Menino Jesus de Praga, e comecei a frequentar a missa também da igreja do Livramento. Então, achei que era a igreja do Padre Henrique. Isso. Então, ele sempre tinha uma missa assim, meio-dia, e tinha muitas igrejas ali no próximo. O centro de Maceió tem muitas igrejas, muitas missas, assim, muitos horários. Então, eu ia na missa de 6 horas da manhã, que era a igreja do Rosário, às vezes aí de lá eu ia para o colégio, às vezes eu ia na missa do Livramento com o Padre Henrique, ou saindo do colégio umas 6 e poucas da tarde, que era integral, tipo, fazia o técnico de manhã e o médio à tarde. E saía às 6h30 e ia na missa com o Padre Celso. Então, assim, Deus foi me... Que era na mesma igreja que o Padre Henrique. É porque o Padre Henrique, ele tinha uma reitoria, que era como se fosse uma paróquia dentro da paróquia da catedral, que era o Padre Celso. E o Padre Celso também era um dos professores do curso de teologia, que o Padre Henrique tinha em cima da igreja do Livramento, tinha uma sala de aula, né? Essa teologia. Isso. E eu consegui uma vaga nesse curso, acho que em 2001. Sim. Só para o pessoal entender, o Padre Henrique que ele está falando é o futuro Dom Henrique Soares. Isso mesmo. Para ficar claro para todos nós. Aí tinha assim, curso de teologia, que não era um curso acadêmico, era um curso para leigos, um curso de formação. E o curso tinha uma duração de 2 anos e meio. Então eram 2 dias na semana. E aí ia para a escola de manhã, ficava à tarde, ia para a missa, e quando dava às 6h30 ia para o curso. Então só chegava em casa à noite. Então foi tudo acontecendo assim muito rápido, as coisas. Tipo, há uns 2 anos atrás, eu não imaginaria estar com essa rotina de coisas assim da igreja. Missa e grupo de escola de teologia, grupo de oração. Às vezes acontece isso, né? A gente não faz nada. De repente está em tudo, né? De repente a gente está com o horário todo preenchido. Né? Então, ou seja, é tão bom que a gente vai fazendo disso a nossa vida. Não deixando de cumprir todas as outras atividades, como estudante, como depois, como meu grupo era da Renovação Carismática, aí a gente foi convidado para o Ministério Jovem, que era a antiga Secretaria Marcos, na Diocese. Depois a Thaís, minha namorada na época, hoje minha esposa, ela coordenou o Ministério Jovem da Arquidiocese. Então a gente fazia muita missão no interior. Não lembro mais quantas cidades o Ministério Jovem ficava responsável. Então imagine a quantidade de grupos jovens que a gente tinha que visitar. Mas assim, foi um momento de muita graça. Eu digo que eu não sei para onde iria caminhar a minha vida se eu não tivesse ido naquele grupo de oração, o grupo Javeiré. Eu não sei como eu estaria hoje, até como profissional, porque como antes eu fazia parte dessa banda de pagode, eu não tinha aquela vida de estudo. Quando eu entrei na igreja do Cefet e fui convivendo com jovens que tinham uma vida de oração e que tinham uma vida de estudo, uma vida de disciplina, ajudou a ordenar as coisas. Isso foi me estimulando a estudar. Então, tipo, eu acordava 4 horas da manhã para estudar, mesmo sem ter prova, sem ter nada. Então, era pelo amor ao conhecimento, né? E aí, quando eu terminei o 3º ano, eu queria medicina. Aí me inscrevi na Universidade Federal de Alagoas e escrevi na Uncisal, que é estadual, curso de medicina estadual, e na Universidade Federal de Alagoas eu me inscrevi em física. Aí eu não passei em medicina e passei na física. Mas passou em medicina na Uncisal? Não passei na Uncisal, eu passei em física. Por questões financeiras, fui procurar trabalhar, então dei aula em colégios, cursinhos. Enquanto cursava física. Então foi muito complicado até conciliar o trabalho e o estudo. E quando eu estava no 4º ano de física,
quando eu estava no terceiro ano de física, eu disse assim, eu vou parar e vou estudar. Ou seja, eu vou fazer o que eu quero realmente. Que é a medicina. Então eu fiquei, acho que em 6 meses, estudando assim, praticamente. Eu saí de trabalho, comecei só a estudar. E estudava 10 horas por dia, cronometrado. Se eu fosse tomar água, eu colocava pausa. Eu ia à missa diariamente, era pausa para ir na missa e voltava. Aí já namorava com a Thaís, que foi outra coisa assim, que Deus nos aproximou. A gente se conheceu num chat da Canção Nova, imagina, né? Colocava pausa para ir à missa e voltava. E se eu não conseguisse estudar as 10 horas naquele dia, se eu estudei 9, no outro dia eu me esforçaria para estudar 11 horas. Entendeu? E cumprindo todas as atividades de missão, seguia naqueles grupos, então. Nunca pensei em assim, olha, eu vou parar a missão. Não parei a missão. Parei o trabalho. Eu parei o curso. Mas eu sempre quis que a missão estivesse na minha vida em primeiro lugar. Olha, eu lembro que eu fui dar uma palestra quando eu era estudante ainda, de ensino médio, sobre eutanásia. Então, quando eu dei essa palestra de eutanásia, eu falei um monte de coisa e no final eu fui meio que repreendido. Mas não é bem assim, essa é a sua posição, é bom a gente ter um profissional aqui, médico, para a gente ver o outro lado. E pronto, eu fiquei bem triste mesmo, né? Ou seja, acredito, depois da residência médica, já neurocirurgião, eu fui chamado para dar exatamente a mesma palestra. E eu falei a mesma coisa. A mesma coisa. Isso mostra que, mesmo depois de ter cursado medicina, depois de ter feito a residência, aquilo que a igreja falou para mim no início continua sendo verdadeiro. Eu falei a mesma coisa. Né? Então, o pensamento que a gente fala assim, eu estou amadurecendo na fé. Você vai amadurecer se você conhecer mais a igreja. Né? Não que o seu pensamento, hoje eu sou maduro, hoje eu vejo que a igreja já não fala coisa. Não, você tem que amadurecer no conhecimento da doutrina. Quando você é criança, é apresentado a mesma verdade de fé de uma maneira para a criança. À medida que você vai amadurecendo, essa verdade de fé tem que ser apresentada como questões aristotélicas. Mas é a mesma verdade de fé. E o mais importante do que estudar essa verdade de fé é experimentar essa verdade de fé. Eu lembro de uma aula do professor Olavo que ele dizia: há um monte de gente que fica andando com o livro de São João da Cruz, de grandes santos, mas não fizeram uma experiência, então eles não sabem do que esses autores estão falando. Tipo, a gente poderia aqui ficar comentando aqui sobre o inferno. Então, vou pegar aqui vários tratados sobre os novíssimos, sobre os fins dos tempos, mas os pastorinhos viram o inferno. É diferente. Uma experiência diferente. A gente tem que estudar, quanto mais a gente estudar, a gente vai conhecer, mas o mais importante do que isso é experimentar. Né? Às vezes tem aquela senhorinha do interior que não lê, mas tem uma experiência do nosso Senhor muito mais profunda do que a gente. Né? Deus, Ele quer dar-se a nós para que a gente conheça e o experimente. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Né? A salvação ela é dada por 2 vias. Né? E essa santificação diária, para quem não vai seguir uma vida religiosa, como eu optei por não seguir uma vida religiosa, eu tenho que me santificar no meu estado de vida, como pai, como profissional, como médico, e isso tudo tem que me ajudar a me salvar. Se a medicina prejudicasse a minha salvação, eu deveria abandoná-la. Então, tudo que eu fizer tem que estar em conformidade com a vontade de nosso Senhor. E isso, doutor, acho que é interessante, porque hoje em dia a gente vê as pessoas, às vezes,
baseando a identidade delas em coisas como a profissão mesmo. Isso. Assim, a coisa mais importante da vida da pessoa é que ele é médico, ou que ele é advogado, o que quer que seja, não, eu sou isso, ou qualquer outra coisa. Não, o que você está trazendo aqui, o centro, a base da sua vida de quem você é, tem que ser Deus. Isso. Que o resto, se não servir a isso, tchau. Tudo parte do entendimento da finalidade da nossa vida, né? Uhum. Para que eu existo? Eu existo e servir. E amar a Deus, como ele mesmo falou, quem me ama segue os meus mandamentos. Então, a pergunta que se faz é como que eu faço para saber qual é a vontade de Deus na minha vida? É uma pergunta que a resposta não é fácil. Mas existem as respostas que são ordinárias, por exemplo, olha, vontade de Deus para a sua vida são os mandamentos. Uhum. Isso aí você não tem dúvida. São os mandamentos. Vontade de Deus para a sua vida são os mandamentos da igreja. Vontade de Deus para a sua vida são os conselhos evangélicos. A obediência, a pobreza e a castidade. Mesmo que você não escolha fazer os votos. A gente sabe que os conselhos evangélicos, eles não são obrigatórios para a minha salvação, os mandamentos são. Mas eu não posso fechar os olhos a ele. Tanto é que ele combate as três tendências do pecado original em nós. Mas ainda existe isso. Você pode falar um pouco para o pessoal como que cada um combate cada um? Mais rapidinho, só uma coisa. Ainda existe do estado que Deus me chamou, exemplo, se eu sou chamado a ser um monge, a disciplina monástica é a vontade de Deus para a minha vida. Uhum. Se Deus me chama a ser, por exemplo, eu e minha esposa estamos fazendo um caminho para a comunidade, para a família do Imaculado Coração de Maria, que tem os servos e servas, que são os padres e as freiras, e tem os leigos, que tem os graus de amigo, de colaborador e filho. Nós estamos fazendo caminho para amigo. E existem aquelas regras. Se eu descubro que eu sou chamado por Deus para esta comunidade, é vontade de Deus que eu cumpra aquelas regras. Mas existe um refinamento ainda do que eu possa saber do que é a vontade de Deus na minha vida. É a oração. Eu preciso ter um momento de oração. Eu preciso ter um lugar para rezar. Eu preciso preparar esse lugar de oração. Eu preciso escolher uma passagem. Eu preciso meditar essa passagem. Eu preciso ouvir essa passagem. Então isso demanda um tempo. E uma hora de contemplação, de oração, ela é suficiente para a gente fazer as outras coisas. Exemplo, eu passei aí a missa diariamente e rezava o texto diariamente. Mas se eu não tiver essa uma hora, eu não estou tendo uma vida de oração. Eu posso até ter uma vida ativa. Tem até um texto que eu selecionei aqui de um discípulo de Santo Afonso, que é um texto até que deixa a gente um pouco abismado. Mas ele diz o seguinte: as pessoas que colocam a sua santidade na prática de muitas penitências, comunhões, orações vocais, vivem evidentemente em ilusão. Veja, é até estranho, né? A gente ouvir isso. E ele fala assim: todas as coisas são boas apenas na medida em que Deus as quer. Do contrário, longe de aprová-las, eles as detestam e as punem. Então, existem várias devoções dentro da igreja. Eu preciso saber qual das devoções Deus quer que eu faça. Ou seja, eu não tenho vida suficiente para fazer todas as todas as novenas. Eu preciso saber aquelas que Deus quer que eu faça, aquelas que Deus. Então, unir a nossa vontade à vontade de Deus. Tem uma frase de Santo Afonso que ele diz: eu devo
tem uma frase que ele fala que eu tenho que amar a vontade de Deus e eu estou esquecido assim, quando eu lembrar eu... Tranquilo, sem problema. Mas é no sentido que eu devo amar aquilo que Deus quer, as circunstâncias. Se são essas aqui, eu preciso amá-la. É igual no estudo das virtudes, né? Que uma delas é a fortaleza. Eu tenho que ensinar o meu filho a ser forte. Por quê? Porque ele vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Uns vão sofrer mais, uns vão nascer cego, uns vão ter câncer. Mas a questão não é o sofrer por sofrer, é dar significado a esse sofrimento. Por exemplo, um pedreiro que tem dor nas costas, mas ele paga a faculdade da filha dele com dinheiro do trabalho. Ele vai trabalhar, porque ele quer ver a filha se formar. Né? Então ele deu um sentido ao sofrimento. Se eu não aprender a sofrer, não ter o dom não, a virtude moral da fortaleza, eu vou me frustrar. E se eu não ensinar isso ao meu filho, no primeiro sofrimento da vida que ele vai ter, ele também vai desistir, né? Ou seja, não importa se uma pessoa é muito inteligente, importa quantas vezes ela está disposta a tentar. Tem um colega que tentou 9 vezes o vestibular, hoje é médico. Entendeu? Mas pode ser que outras pessoas que são mais inteligentes do que ele só tentou uma vez e deixou para lá. Então, é sempre, ou seja, como Jesus fala, né? Batei e a porta vai ser aberta. Né? Então, a sua pergunta sobre o pecado original... Não, sobre as 3 tendências, como que os 3 conselhos... Muita gente fala que o pecado original ele não existe, mas ele é um fato, né? Um fato bíblico. Adão e Eva, eles pecaram, saíram do paraíso e tiveram filhos. A pergunta que faz é o seguinte: esses filhos voltaram para o paraíso? Não, eles herdaram. Entendeu? O pecado original ele não é cometido, o pecado original ele é herdado. Mas existe umas tendências, que é a soberba, ou seja, o pecado de ser maior até do que Deus, foi o que a serpente falou, né? Coma deste fruto, sereis como Deus. Né? Existe o pecado do olhar, a tentação do ter, quando o demônio também subiu com Jesus Cristo lá no monte, né? Se tu se ajoelhares diante de mim, que eu oferecerei todos esses reinos, né? E o pecado da carne. Os 3 votos, eles combatem isso, né? O voto de castidade, essa tendência à carne, o voto de pobreza, à soberba, o voto de obediência, a soberba é a obediência, e o pecado do olhar, dos olhos, de tudo é deixa eu ver na sequência, o desprendimento, a pobreza. Então quem faz esses 3 votos, eles estão constantemente se afastando daquilo que foi oferecido ao homem no pecado original. E isso é um fato, né? A gente vê uma criança pequenininha, olha a tendência que ela tem de ter tudo para ela, né? Nós temos que educar as crianças, porque elas nascem com essa tendência de querer as coisas para si, né? Por isso que no estudo da personalidade, né? Quando você vai subindo nas camadas da personalidade, você na verdade vai tendo um desprendimento das coisas e de si. E quando você passa da 8ª camada, e aí a gente vê os grandes santos que chegaram, né? Madre Teresa, quando estava limpando a ferida de um leproso, ela disse: eu não faria isso nem por $1 milhão, né? O repórter disse para ela. E ela disse: nem eu. Então veja, uma pessoa dessa, ela não vai fazer briga por uma caneta, mas tem pessoas que matam por uma caneta. Então, quanto mais alto na personalidade, ele vai se desprendendo do ter e vai se preocupando mais em ser. Sim. E o senhor falou muito então dessa vontade de Deus.
conciliar a sua vontade com a vontade de Deus. Como que o senhor percebeu que daria para fazer isso na medicina, na sua vida? Foi quando? Como que apareceu isso? A decisão de ir para a medicina foi um pouco duro no sentido de ter que deixar a noiva. Ela ficou em Maceió. Ela ficou em Maceió. Uhum. Deixar minha mãe, mas posteriormente ela foi morar comigo e o meu irmão. Mas eu fui descobrindo isso no dia a dia. Né? E eu sempre falo para o Senhor na oração que eu não perca a sensibilidade. Porque a gente vai vendo tanto repetir as coisas que, exemplo, eu opero muito pessoas de acidente de moto. Então são pessoas que procuram, na verdade, aquele acidente, porque ela vai beber, ela vai andar de moto. E às vezes você acorda 2 horas da manhã, você vai para o repouso, vai descansar e chama a gente, olha, tem uma cirurgia que você vai fazer 2 horas da manhã. Então você fica um pouco, você pode, a raiva, isso, ou seja, eu vou entrar às 2 da manhã para operar uma cirurgia que poderia ter sido, digamos assim, evitada. Mas eu peço a Deus que eu não perca a sensibilidade. Eu preciso me santificar aí. Eu preciso me santificar nas coisas que me são apresentadas. Tipo, às vezes falta um material e de não reclamar. Dizer, nossa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas eu tenho que me conformar, eu não estou na Alemanha, vai faltar mesmo. Deus me colocou aqui, assim como teve meus cirurgiões que nasceram na época das grandes guerras. Então eles tiveram que trabalhar diante daquelas necessidades. Então a minha condição é essa. E sempre contar com a espiritualidade. Porque se a gente pudesse ver o que acontece ao nosso redor, até mesmo da doutrina dos anjos, dos santos anjos que nos acompanham, que os anjos, principalmente, assim, eu tenho uma amizade muito grande, é o meu anjo da guarda, que a gente não pode esquecer que ela é uma pessoa, né? É por isso que no Evangelho que diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí você faz a pergunta, se eu estiver sozinho, seu anjo está com você nunca vai estar só. Nunca. Sim. Seu anjo é uma pessoa. Ele não vai tirar, ele não vai se afastar de você. Pode ser que você não queira que ele esteja perto, mas ele vai estar. Então, o anjo ele faz as coisas também. Ele age na minha imaginação, ele age nas minhas sensibilidades interiores, não mais nas exteriores. Né? Porque na faculdade a gente só estuda as exteriores, né? Que são os órgãos do sentido. Mas existem as sensibilidades internas. Né? Entre elas a intuição. A intuição nos ajuda muito. Né? E em alguns momentos, algumas situações que eu vejo que está difícil resolver, eu tenho que pedir. Recentemente, numa cirurgia, há uns 3 dias atrás, você sabe que quando o paciente chega com um hematoma muito grande, você não dá tempo de fazer pré-operatório, né? Eu tenho que entrar, o paciente chegou aí no nosocólogo, eu tenho que entrar com ele. Mas eu não sei nada dele, eu não sei se ele é cardiopata, não sei se ele é diabético, não sei. É uma emergência, tem que operar logo, antes de 1 hora. Então esse paciente a gente entrou, de 40 e poucos anos, a gente começou a operar e ele sangrava muito, fora do normal. Fora do normal, hematoma grande. E o paciente ele chocou e parou. E mesmo com a cabeça aberta, ele colocou um pano e foi reanimar o paciente. Quando estávamos para começar o 4º ciclo de reanimação, eu disse a Nosso Senhor, se o Senhor quiser que esse seu filho sobreviva, me mostre por que ele está sangrando tanto. E aí na 4ª reanimação ele voltou, e os anestesistas do hospital de urgência são muito bons, né? Fazendo droga vasoativa, volume, e o paciente voltou, e aí chega a enfermeira com o hemograma mostrando plaqueta de 65 mil. Então aí o que a gente faz? A gente comprime, fica comprimindo ali, e plaqueta.
sangue, plasma. E foi assim, uma cirurgia que geralmente a gente leva um extradural 1 hora, 1 hora e meia. A gente começou às 3h e pouco da manhã e terminou mais de 8 horas da manhã. Boa parte do tempo era a compressão que eu precisaria fazer para que as plaquetas dessem tempo para ajudar. Mas eu tenho certeza que foi Deus. Ou seja, a gente não sabia o que ele sangrava muito, né? Então, se não tivesse acontecido de ter preparado, de ter chegado aquele exame, que às vezes a gente termina a cirurgia e o exame não chega. Mas tudo aconteceu para que a gente identificasse que ali veio ali com as plaquetas baixas e que a gente pudesse repor e ter salvado a vida do paciente. Então, eu não posso perder essa sensibilidade. Até tem uma passagem que eu anotei aqui, uma passagem que diz o seguinte, uma passagem de Coríntios, né, que fala o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, nós não somos capazes de pensar nada de bom por nós mesmos. Só Deus. Todos os nossos pensamentos bons são de Deus. Inclusive de realizar. Veja, eu penso uma coisa boa porque Deus me inspirou a pensar. E essa coisa boa eu só posso realizar se Deus me ajudar a realizá-la, como em Filipenses vai dizer. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e executar. Então, tudo que a gente faz e que der certo, pode ter certeza, é mérito de Deus. Inclusive, existe a graça atual, que mesmo se eu estiver em pecado mortal, é essa graça atual que Deus vai me dar para que eu busque a confissão. Ou seja, não fui eu também, apenas, né? Ou seja, é uma graça que Deus dá. Então, compreender que tudo vai acontecer pela realização de Deus é compreender que eu tenho que realizar o meu trabalho como médico com Deus. Isso é tão importante se os médicos soubessem disso, pensassem nisso. Se fosse por mim, talvez ele teria morrido, não? Entendeu? Por melhor que o senhor fosse tecnicamente, por mais que o senhor tivesse estudado, soubesse, é Deus. Não é assim, né? É Deus. Então, assim, não busquemos aplausos nesse mundo. Que os méritos são todos de Deus. Todas as coisas boas, né? O próprio Jesus vai falar no Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. E doutor Marcos Paulo, a gente, no caso, né, eu como estudante ainda, como futuro médico, a gente não está cuidando de coisa boba, a gente está cuidando da vida das pessoas e quem é que dá a vida a Deus? Então, assim, a gente está lidando com isso, não tem como a gente fazer sem Deus, sem o auxílio dele, sem a presença dele. Tentar fazer isso sem Deus é um projeto sem resultado. Sim. A verdade é essa. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, na vivência do senhor, na experiência do senhor. Talvez até além da vida do senhor, que o senhor já comentou um pouquinho, outros colegas talvez que o senhor conheça, que são católicos também, que têm uma vivência de fé, são médicos. Como que se dá, além desses exemplos que o senhor falou, essa, não vou falar parceria, mas essa comunhão com Deus no exercício da profissão para orientar nossas condutas, nosso agir, tendo em vista o bem tão precioso que é a vida do paciente que está lá, às vezes, nas suas mãos. Graças a Deus aqui em Aracaju, em Sergipe, no Corso, em Aracaju, nós temos essa associação de médicos e a gente vai conhecendo a cada dia muitos outros médicos que têm uma vida de espiritualidade, uma vida, uma vivência. Eu tenho a graça de dar um plantão na segunda-feira à noite com um colega chamado Tiago de Jesus. Da associação, sim.
pessoa fantástica, às vezes no plantão assim tá tranquilo, a gente coloca umas músicas religiosas e a gente começa a rezar ali mesmo. E aí eu vou vendo exemplos como o dele, de outros irmãos em outras áreas, a maneira com que atende a preocupação em fazer o bem. Essa preocupação é o seguinte: o bem, o bom, o belo e verdadeiro é uma pessoa, não é uma teoria. E quando um paciente nos procura com depressão, com ansiedade, a gente precisa fazer com que ele entenda que um comprimido não vai resolver a vida dele toda, que ele precisa ordenar a vida. A vida tem um ordenamento. Deus ele já nos deu essa conduta. Deus já nos deu os mandamentos e nos deu os sacramentos. Então, a vida sacramental é a principal maneira de ordenar a vida. A principal maneira de ordenar a vida. Se você confessa regularmente, tipo, e eu falo como o Padre Francisco da obra História de Fátima, 30 dias é mais do que o suficiente para você pecar muito. Então não ultrapassar de 30 dias, porque a confissão mensal pode ter certeza, em 30 dias você já pecou muito. E aí, se você tem uma vida sacramental, uma vida de confissão e uma vida de comunhão, isso vai ordenar a sua vida e vai refletir isso nos pacientes. Porque muitas vezes os pacientes eles me procuram não porque você tem aquele título, que você é doutor, que você fez uma publicação. Isso é muito importante. Mas ele quer uma palavra de conforto. Ele quer que você olhe a pessoa como um ser humano. Ou seja, muitas vezes tem pacientes que me procuram para ter uma segunda opinião. Tipo, foi para um colega, indicou cirurgia. E aí ele veio até mim e disse assim: Dr. Marcos, eu preciso que o senhor me diga qual é a sua opinião. Não que ele queira operar com a minha equipe. E inclusive eu até recomendo que ele opere com uma pessoa que indicou. Mas se eu falo, olha, nesse caso, se fosse o meu filho, eu operaria. Se fosse a minha mãe, eu operaria. E se fosse em mim, eu deixaria operar. Ou seja, é essa proximidade que o paciente quer. E isso a gente não encontra em livro. A gente precisa deixar que Deus ele tome conta das nossas sensibilidades. E a principal maneira de atingir isso é na vida de oração diária, tem que ter a vida de oração diária, a vida sacramental diária. A gente tem uma vida muito... um dia nunca é igual ao outro. Você entra na cirurgia, você não sabe a hora que você sai. Então, ir à missa diariamente é um desafio. Não é cômodo. Às vezes não deu tempo de ir de manhã, aí eu tenho que procurar uma à noite, já cansado de ter operado. Mas uma coisa importante, se eu continuar comungando diariamente, provavelmente eu vou comungar no dia que eu vou morrer. Sim. No dia da minha morte, provavelmente eu comungarei. E se eu conseguir comungar diariamente, eu provavelmente não esteja em pecado mortal. Então é uma via segura de santificação. A gente não vai à missa diariamente porque a gente é bom, pelo contrário. Se eu deixar, eu me perco. Ou seja, porque naturalmente nós temos uma tendência ao mal. Então, a salvação ela é uma luta, na verdade. É uma luta. E isso reflete também na sua família. A gente não nasce sabendo ser pai, por exemplo. A gente aprende a ser pai sendo pai. Né? Eu tenho 4 filhos. E
E são idades diferentes. Eu tenho mais velho de 13 anos, eu tenho de 9 e tenho as gêmeas de 6 anos. Então, assim, quando eu chego ainda eu tenho que brincar de boneca com elas. O meu filho de 9 anos, ele é bem assim, ele gosta de coisas do exército, então eu tenho que brincar de arminha com ele. E eu tenho que jogar com o mais velho. Então eu tenho que digamos assim, me dividir. Sim. Mas não é mérito meu. Graças. Não é mérito meu. Se eu não estivesse na graça de Deus, eu poderia ser um pai ruim como qualquer outro. De me embriagar, de não cumprir com meus compromissos de pai, de trair minha esposa. Até porque uma pessoa só não vai trair a outra. Veja, o mundo tem não sei quantos bilhões agora, vocês já tem 7 ou 8 já. Acho que uns 8 por aí. Ou seja, existem muitas pessoas. Então, sempre você vai encontrar uma pessoa mais bonita do que a sua esposa, sempre você vai encontrar um homem mais do que o seu esposo. Mas existe um dom que é o dom da temperança. Uma virtude que é a virtude da temperança, que é o tempero dos nossos desejos, tanto alimentares como sexuais. É a temperança que vai fazer uma menina olhar para um rapaz, ela se apaixonou pelo rapaz e o rapaz é traficante. Mas é a temperança que vai dizer, ele não quer formar uma família com você. É a temperança que vai fazer você envelhecer com a sua esposa. É a temperança que vai fazer você não se preocupar com a ruga na pele da sua esposa, não é a beleza exterior. Então é a temperança que vai fazer você ser um bom esposo. É o homem ordenado, é o homem virtuoso. Porque na nossa vida nós temos que ordenar muitas coisas, desde os temperamentos. Porque os temperamentos, se você me perguntar qual é o melhor dos temperamentos, não tem melhor temperamento. Tem o que você tem. Tem que ser o ordenado. Se você é colérico desordenado, é um desastre. Se você é um sanguíneo desordenado, você é uma pessoa totalmente desatenta, bagunçada. Se você é um fleumático desordenado, você é um procrastinador, você perde oportunidades. E se você é um melancólico desordenado, você tem uma tendência a experimentar as coisas negativamente. É aquele que nos testes neuropsicológicos chama de neuroticismo. É experimentar negativamente as coisas, você tem uma tendência maior para a depressão. Só Deus pode ordenar a vida do homem. Só Deus. Tanto ordenar os temperamentos, subir no nível da personalidade e controlar as 4 capacidades. A gente fala no consultório de capacidade, mas o nome é potências da alma. Quando a gente fala assim, alma, né? Tem gente que diz assim, mas alma não existe. Bom, o problema é latim, né? Porque a animação do ser humano, não é? Nós somos animados. As plantas são animadas. Mas os animais são animados. Nós temos almas diferentes. Nós temos uma alma intelectual, uma alma intelectiva. Essa alma, que ela tem vontade, que ela tem inteligência, que ela tem vontade, ela se assemelha com o Criador. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, como que eu devo viver? É como o nosso Senhor planejou para mim. Como que eu devo exercer a medicina? Olha, a medicina tem que me salvar. Assim não serve para nada. Nada. Não. Tem uma passagem no Evangelho que é muito parecida, né? Se o teu olho te leva a pecar, é melhor que você arranque. É claro que o Senhor não está mandando você arrancar o olho, mas ele está fazendo uma comparação. Se a tua advocacia te leva ao pecado, você arrumou uma fonte de desgraça. Então, eu peço ao nosso Senhor que a medicina me salve, porque é o que eu faço todos os dias. Que a paternidade me salve, que o casamento me salve. E acima de tudo, que o casamento salve a minha esposa, que é a minha preocupação. Assim como a preocupação dela é que eu me salve. A preocupação que eu tenho é que os meus filhos tenham uma educação que os salve. Eu não quero diploma,
quero salvação, eu quero santidade, eu quero ordenamento. É por isso que meus filhos eram todos homeschool. Agora estou indo para a escola. Agora eles estão matriculados na escola Estela Pio Brera. É perto da minha casa. Né? Pronto, é uma escola de educação clássica, mas que visa o ser humano, digamos assim, o ser humano completo, não o ser humano quebrado, o ser humano virtuoso. Ah, mas será que ele vai conseguir passar do vestibular? A minha preocupação não é essa. Apesar de que eu e minha esposa, nós temos mais trabalhos hoje para cumprir com as atividades da escola que fica para casa do que com o homeschool. A gente trabalha mais hoje. Então, se a gente achava que o homeschool era puxar trabalho, o nível intelectual, os professores são muito bons. E como eu acredito que seja a única escola de educação clássica, quem conhece a educação clássica, ela serve trívio e quadrívio. Então, todas as disciplinas ela vai estudar, ela vai enfocar a retórica. Então, exemplo, na matemática, eles têm prova oral de matemática, né? Porque faz parte da educação clássica. Ele precisa saber ensinar o que ele aprendeu. Isso é fantástico. É fantástico. A desenvoltura das crianças. E é uma educação para o céu. Exemplo, no material também com que é usado. O meu filho de 9 anos estava estudando em ciência sobre matéria, substância, essência. E no livro tinha que a Eucaristia, ela tem a matéria é pão e a essência ali é pão. Mas depois da transubstanciação parece pão, mas a essência é carne. Ou seja, você não vai ter um exemplo desse num livro secular normal, né? Exemplo, a Idade Média. Como é vista a Idade Média? Não é a Idade das Trevas. E essa é uma conclusão que meu filho de 13 anos tirou. Ele falou assim: pai, a música da Idade Média é muito melhor do que a nossa atual, porque aí ele começou a estudar também música clássica. A arquitetura da Idade Média é melhor do que a atual. Depois que a gente assistiu a sétima arte, né? E por que ele me perguntou que esse período é chamado de trevas? Se você entendeu como que eles querem deturpar. Então, ou seja, os olhos dele hoje brilham quando fala da Idade Média. Ou seja, ele entendeu que nós vivemos, na verdade, nas ruínas de uma civilização que já teve um apogeu. E, infelizmente, se não fosse uma alternativa como a Estela Pio Brera, não teria aqui no estado nenhuma instituição que oferecesse uma educação clássica e católica. Porque você pegar uma escola de uma ordem religiosa, não significa que essa escola é católica. Se ela só tem um nome de um santo, de uma congregação, mas o ensino pode ser todo secular e não vai ter diferença nenhuma das outras. Uma escola que tem a missa, que tenha encontros, mas a essência dos valores e dos professores. Ou seja, se você quiser uma escola que tem piscina olímpica, não é o Estela Pio Brera. Se você quiser uma escola que tenha uma quadra, um espaço, não é o Estela Pio Brera. Mas é a única escola que tem esses valores tradicionais, conservadores, você vai encontrar lá. Então, graças a Deus, assim, é uma escola que eu não preciso desconstruir. Tipo, o meu filho vai para a escola, o professor diz uma coisa e ele volta. Em casa tem que ensinar outra. Né? Sim. Então essa é a nossa vida, né? A gente vai tentando nos santificar e santificar eu quero ir para o céu, mas eu quero encontrar meus filhos lá também. Diz que o céu não tem tristeza, né? Mas imagine, né? Você não encontrar. Veja o desespero
do rico, que ele encontrou Lázaro, né? Do outro lado lá, né? E aí ele pediu para Lázaro molhar um pouquinho se eu não me engano, não sei se foi água ou se foi azeite, os lábios dele estavam muito secos. E aí Abraão disse que ele não poderia ultrapassar aquilo ali. Ele disse, então, pede que ele avise os meus irmãos que estão lá, para que eles não venham para cá. E aí Abraão disse, eles têm os santos e os profetas. Então, assim, eu tenho que encaminhá-los aqui. Sabe? Eu não vou esperar que abra o céu, que venha um anjo e você tem que fazer assim. Para fazer aquilo que é o seu dever. Né? Deus já disse muita coisa para a gente, já deu os mandamentos, já deu as instruções, já tem a vida de oração e de fala com a gente. Então, cabe a gente seguir. E o Stella Pilbella, ele está atualmente até que série, se eu saber dizer? O meu filho está no 9º ano. Ah, então tem até o fim do Fundamental 2, né? Que a gente não, ele está no 8º. No 8º. Tá vendo? Entendi. Mas tem propostas aí de ensino médio. A ideia mesmo é até que no futuro tenha uma faculdade. Então é um sonho do fundador, né? Sim. Que se foi Padre Francisco, né? Não, o fundador é o Padre Gino. Padre Gino, né? Porque a família do Imaculado Coração tem casa aqui, na Itália, em Portugal, tem também no Oriente Médio, eu esqueci. Só que na Itália acho que são 8 casas, né? Então a primeira escola do Instituto, né? Do mundo. Foi aqui. Que bênção. E isso foi sonho dele, ele já sonhava com isso, de ter essa escola, mas com o carisma da comunidade, que é a espiritualidade da comunidade, a espiritualidade de Fátima, de divulgar a mensagem de Fátima por todas as famílias. Né? Dr. Marcos Paulo, eu queria voltar um pouquinho na medicina, para a gente tratar de alguns tópicos que eu ainda acho interessantes. O senhor falou muito da medicina como esse chamado, como esse meio, como a circunstância, como o senhor colocou aqui, em que Deus convida o senhor a se santificar. O que o senhor poderia colocar como grandes obstáculos para quem tem esse chamado que nasceu a medicina, enfrentar as grandes pedras de tropeço que o senhor conseguiu identificar nessa caminhada do médico? Nós temos um grande desafio que é a academia, né? A universidade. Em alguns locais são ambientes hostis à fé. E eu falo muito na questão ética, na questão da bioética. Por exemplo, os métodos naturais. Como é que se estuda os métodos naturais na faculdade? É um slide de uma aula. Um slide. E, inclusive, na nossa associação, que a doutora Renata é a presidente da associação e é ginecologista e obstetra, ela deu uma aula para a gente, uma aula para os médicos, sobre o que tem de evidência sobre os métodos naturais. Então, muita coisa. Então, muita coisa que eu não conhecia. Uma aula dessa. Não. Até porque, exemplo, o método Big, né, a eficácia dele, quando bem feito, né, chega a 97%. Então, isso tudo é meio que escondido. Nós vivemos meio que uma ditadura do anticoncepcional. Até porque, se a gente olhar, a gente fala que tem acne, usa o quê? Anticoncepcional. Tem cólica, usa anticoncepcional. Você não quer engravidar, anticoncepcional. Você está com metrorragia, anticoncepcional. Então, um desafio é a gente olhar com os olhos da fé. Existe uma Academia Pontifícia para a Ciência do Vaticano que produz muito. Só para você ter uma ideia, da última vez que eu vi, tinha 32 prêmios Nobel na academia. Sabe quantos prêmios Nobel tem no Brasil? Não tem nenhum. De ciência, né? Então você tem uma academia que respalda as posições científicas da igreja. Então, quem fala que a igreja é contra a ciência esquece que a igreja criou a universidade. Até o nome universidade, o universo tem.
Então, a igreja que criou esse sistema, a igreja que criou o método científico. Então, por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa vai ser beatificada, é porque o milagre foi estudado cientificamente pela congregação. E quem faz parte, até o cientista tem Nobel, ele pode ser convidado mesmo não sendo católico, porque a igreja está preocupada com a verdade. Então, ela não tem interesse que aquele milagre seja verdadeiro, porque ela quer, não. Eu preciso ver se realmente foi Deus. Então, em relação à parte ética, há muita coisa hoje com a internet dá para a gente estudar, inclusive ter acesso a esses documentos. Por exemplo, o Papa João Paulo II foi a cura de uma freira com Parkinson. E aí você pode ter acesso aos exames antes e depois, a cintilografia. Então, é a gente buscar sempre alternativas ao que é ensinado, né? Inclusive nas questões morais. Eu lembro que na minha turma sabia que eu fazia parte da igreja, e quando tinha algumas coisas de morais, as pessoas sempre falavam, né? E aí, Marcos, o que vai acontecer? Então, na época foi a situação de uma menina que foi violentada pelo seu tio, ou ela veio lá, e a menina, não sei se tem 10 anos, 11 anos, e ela engravidou. E aí minha professora fez toda aquela cena, que é uma criança e tal, e perguntou se deveria abortar ou não. Né? E aí eu levantei a mão, não. E ela, por que criatura? Né? E aí quando a gente vê as coisas de outros olhos, né? Eu falei, olha, nós estamos aqui decidindo que alguém deve morrer. Por que não o pai? Se alguém deve morrer. Né? Aí ficaram em silêncio, né? Houve um crime. A morte não vai descriminalizar. Né? O estupro aconteceu. Entendeu? E quem vai pagar? É a criança. A mesma situação foi a questão da prostituição. Uma aula falando que a prostituição seria a profissão mais antiga e que deveria ser regularizada, porque são pessoas que precisam ter fundo de garantia, INSS, não roubada. Quem é contra a legalização da prostituição? De novo, eu não acredito. Se é contra os direitos. Aí, como a gente vê as coisas com outros olhos, né? Teve que explicar que a profissão, ela não é para nos dar dinheiro, é para nos dar dignidade. Então, tem coisas que dão mais dinheiro do que a minha profissão. Tipo, o traficante deve ganhar mais do que eu, muito mais. Mas é lícito o que ele faz. Porque ele faz deve virar uma profissão, porque ele faz. E uma jovem numa condição de vulnerabilidade, que não tem trabalho para ela, não tem estudo, não tem, e ela vê isso como uma oportunidade, quem vai entrar? Só as pobres. Então, quem defende uma coisa dessa tem que ter o dever moral de dizer para a própria filha: você pode ser médica, você pode ser advogada, você pode ser engenheira, ou você pode ser prostituta. Eu falei: a senhora vai dizer isso para sua filha, porque se é profissão, tem que entrar no rol da escolha para elas. Né? Então, são posicionamentos que às vezes a gente é taxado de retrógrado, mas não tem como a gente se calar disso, né? Então, o mal ele vai avançando no momento em que a gente vai, digamos assim, escondendo os nossos posicionamentos. Outra coisa foi sobre o preservativo. Teve problema na faculdade também. Olha, eu fui sorteado para falar. Sorteio. Caiu logo assim. Eu estudei, fui atrás, fiz trabalhos, e vários trabalhos sobre preservativos. Encontrei vários trabalhos. Um deles que foi um trabalho feito com bolinhas de poliestireno, em que o diâmetro é muito parecido com o diâmetro do HIV. E
Nesse trabalho ele simulou relação sexual com a máquina e dos preservativos que não se romperam, passaram para a segunda etapa. Dos que não se romperam, foi colocado 1,6 nanolitro da substância, né? As partículas. Pronto. Na verdade, dos que não se romperam com as partículas, foi encontrado do lado de fora, dos que não se romperam, 1,6 nanolitro. Da partícula. Que é equivalente a 2.000 vírus, um do lado do outro, dos preservativos que não se romperam. Levando em consideração que o vírus do HIV é 300 vezes menor do que o espermatozoide. Aí a crítica mas esse trabalho foi feito com uma máquina, não tem um grupo controle, mas quem vai se habilitar? Ou seja, é um trabalho que não seria aprovado por uma comissão de ética, né? Eu vou pegar pessoas com HIV, pessoas sem HIV, ou seja, não vai. Então, isso significa que poderia passar, mesmo sem romper. Mas não tem estudo. Só que aí você tem que falar isso para a pessoa que já contraiu HIV. Porque o que disseram para ela? Que pela camisinha não passa nada. Inclusive, na época, tinha uma campanha do governo federal que era um peixe dentro de um preservativo. Não sei se você lembra. Tinha um peixe dentro de um preservativo e dizia, pela camisinha não passa nada. Realmente, o peixe não passa. Mas as bolinhas de poliestireno passaram. Entendeu? Então, assim, coisas que a gente deve se posicionar. Por quê? Como diz o professor Olavo, o que é a verdade? A verdade é o que existe, é o fato. É o fato. Essa planta aqui é verde. Por mais que você fale que ela é azul, não importa, é o fato, você está vendo. A verdade é um fato. Então, estar do lado da verdade é afirmar o fato. Presenciou o fato, você se posicionar. Não se omitir. Isso não quer dizer que você vai brigar com todo mundo. Mas assim, eu fui sorteado, né? Não tinha muito para onde fugir. Né? Eu não saio brigando com A e com B, com quem não. Na hora de me posicionar, eu não concordo. Por isso. No momento certo, quando a professora me perguntou, alguém discorda? Sim. Eu não vou discordar em todos os momentos, né? É só para me perguntar. Então, como está escrito na Carta de São Pedro, né? Estais sempre prontos para dar a razão da vossa fé a quem vos pedir. Então, é um desafio. Cada um na sua vocação. O religioso vai fazer isso na fé. Ele vai lutar contra as heresias. Então é isso. E num tópico, antes da gente finalizar, o senhor falou muito desse compromisso com a verdade. E uma iniciativa que vocês têm aqui no estado, que o senhor já comentou, é a Associação de Médicos Católicos, que é justamente uma associação que busca associar a medicina a esse comprometimento com a verdade. Vou colocar aqui a imagem da Globo. Aqui. Eu queria que o senhor, rapidamente, porque a gente já está encerrando, comentasse como é que surgiu, qual foi a motivação para vocês desenvolverem essa associação, falar um pouquinho sobre o que vocês fazem com essa associação também. A associação surgiu em janeiro de 2024, surgiu no coração de Renata, que é a... Já foi entrevistada aqui, doutora. Isso, pela Renata. E a associação ela tem uma finalidade, que é a santificação dos médicos. Né? Então veja que ele não é um grupo de, digamos assim, de filantropia, que pode surgir, vai surgir, momentos em que a gente vai de prestar um atendimento. Mas ele é um grupo de santificação. Então a finalidade dele é a santificação do médico, a formação e a santificação. Então nós realizamos encontros mensais, sempre no segundo sábado. Agora nós estamos no Oratório de Bebé e o grupo ele é aberto para estudantes.
Então, todos os estudantes estão convidados, né? Aí os colegas que estiverem assistindo, se quiserem, eu e Carol, que estava atrás, nós frequentando. A gente está saltando alguns meses aí, mas vamos voltar. Isso. E a gente está amadurecendo muitas coisas, né? A gente teve um retiro agora, recente, mas a ideia é a gente sempre ter encontros e a gente já está preparado, pensando no próximo para o segundo semestre. E é um momento também da gente entender que nós não estamos sozinhos, né? A gente vê vários médicos que pensam da mesma maneira que a gente. Porque a gente acha que só a gente porque você se né? posicionou ali, você está sozinho, não. Você vê que tem muita gente. E existe também a Associação Nacional dos Médicos, a qual... Teve um congresso no em Fortaleza, na qual todas as associações estaduais são filiadas, né? Da mesma forma que existe a associação de outras áreas, né, como a parte jurídica, aqui também, nós temos a dos médicos. Bacana. Doutor Marcos Paulo, então a gente está chegando já no fim da entrevista. Foi uma conversa muito boa. Acho que foi até melhor do que eu imaginava. Acho que para quem assistir, para quem para para prestar atenção, tem muito tesouro para tirar dessa entrevista. Você falou muitas coisas importantes. E eu queria agradecer ao senhor por aceitar o convite, por nos proporcionar essa oportunidade de aprender, conversar, de ouvir aquilo que o senhor tem para falar. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de despedida, falar o que o senhor desejar para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Isso, né? Uma mensagem não só para profissionais médicos, mas para todos os profissionais, de não ter medo de se posicionar na sua área. Você lembre que tudo que você falar de bom vem de Deus. E tudo que você realizar também, vai ser Deus que vai realizar em você. Então, confie. Eu até comecei ia falar uma frase que eu esqueci, né? Uma frase, mas aí eu lembrei que eu tinha anotado aqui a frase, que diz assim, fazer tudo o que Deus quer e querer tudo o que Deus faz. Ele sintetiza isso, Santo Afonso, como o rigor da perfeição. Fazer tudo o que Deus quer e querer tudo o que Deus faz. Então, todo dia vai ser uma oportunidade para você desenvolver isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo, subir, né, espiritualmente. Não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, mas não pode se acomodar na terceira morada, né? Que a terceira morada é uma morada que a gente acaba se acomodando ali por ter já uma vida de oração, a gente não quer, como se espiritualmente a gente se acomodasse e não conseguisse subir mais. Mas é sempre aumentar na vida de oração até a união completa com Deus, que muitos místicos acharam que eram só para santos, mas isso para todos, essa união completa, total, do espírito, da mente e do corpo com nosso Senhor. Isso não é só para os religiosos, não. É para o pai, é para o médico, é para o advogado, é para todo mundo. A gente não pode se acomodar em uma vida de oração e a igreja, tudo é se aprofundar. Ou seja, o mergulho que a gente dá em Deus é sem fundo, não tem fundo. Quanto mais você dá uma abraçada, mais você se aprofunda. Né? E um convite que eu faço também é para que vocês conheçam a obra Nossa Senhora de Fátima, que fica ali no povoado Gameleira, no bairro Areia Branca, perto do Mosqueiro. Não é a cidade Areia Branca. Não é a cidade. Não vai ninguém parar lá em Areia Branca, não, atrás da obra. E para as pessoas que não conheceram, né, para conhecer os nossos padres, nós temos 3 padres e as irmãs estão aqui até abril. Né? As irmãs estão aqui até abril, porque a gente não tem a congregação feminina ainda aqui. Ainda vai vir. Então planeja estabelecer a feminina. A feminina, por enquanto aqui não tem ainda, elas estão até abril. Então, nós temos as missas às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, exceto, acho que a terça-feira não tem, porque tem à noite. E aqui na... 7 da noite, no caso? 6, a terça. No domingo nós temos a missa de 9 horas da manhã.
missa 9h. E agora, como inauguramos a Capela Padre Pio, essa capela tem uma finalidade: a oração pela santificação do clero e das famílias. Então, todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem um terço, e às 18h45 a missa de reparação, para a santificação do clero e das famílias. Né? Se santificar o clero e as famílias, você salvou o país. Salvou o país. Tudo que você faça aí, ó, no dia que você virar governador, presidente, você pode fazer o que for, mas nada vai ter um impacto do que você santificar a família e o clero. Você salva. Né? Então, essa capela que foi inaugurada, ela vai trazer, já está trazendo mais benefícios para Sergipe do que qualquer política pública que se possa fazer. Bacana, então fica aí o convite. Vou colocar na descrição do vídeo o Instagram deles, da obra. E o senhor tem algum meio de contato para se alguém quiser entrar em contato com o senhor? O meu Instagram é Marcos Paulo, underline neurocirurgia. E da nossa clínica é uma clínica Qualidor. Colocar, é uma clínica que a gente trabalha com dor, né? Uma equipe multidisciplinar. Mas o meu Instagram é aberto, se você quiser fazer uma pergunta, uma dúvida, interagir, ele está à disposição. Bacana, então vamos colocar na descrição. Mais uma vez eu agradeço, lembrando a todos que o podcast Um Dom de Deus é um projeto, um apostolado do Centro do Henrique Soares. Tá? Espero que todos tenham gostado e é isso. Até a próxima, fiquem todos com Deus.